Shalom, amados! Eu vim aqui hoje falar sobre as minhas experiências com oração e línguas. Já faz alguns anos que o Pai me despertou para esse estilo de vida, oração no Espírito, orar em línguas. Eu vim relatar algumas experiências no mundo espiritual que andou acontecendo. A palavra do Senhor em Judas, capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aleluia! Faz um tempo que o Pai me ensinou a importância da oração em línguas. Quem ora em línguas fala em mistério, ora a Deus. E o inimigo não consegue entender essa linguagem que a gente está orando, que o Espírito Santo está criando. Quando a gente está orando em línguas, o Espírito Santo, ele vira o nosso intercessor. E ele conhece todo o plano que Deus planejou para você. Então, você vai estar orando com o Espírito. Muitas vezes a gente não sabe o que está orando, mas a gente está orando o plano que o Pai desejou para nós, o plano perfeito dele, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E faz alguns anos que eu venho estar orando em línguas. No começo foi difícil orar um bom período em línguas, porque no começo a gente tem guerras entre a alma e o espírito. A alma muitos anos no governo. Então, quantas vezes eu ia orar, vinha um cansaço muito grande, ou então vinha irritação, ou o dia que eu começava a orar, eu ficava com mais... As minhas emoções ficavam abaladas, porque essa é a luta da alma. A alma não quer perder o controle de anos, mas se a gente persiste, a alma chega uma hora que se rende. Depois de se render, passa um tempo, a gente vê o resultado. Outro dia, eu tive uma experiência com Deus. Eu fui deitar na minha cama e eu recebi uma descarga elétrica, como se fosse uma descarga elétrica vindo sobre o meu corpo. E eu falei assim, nossa, eu não pedi para o Pai me tocar com o poder agora, nesse instante. Mas daí o Espírito Santo falou assim para mim, você orou para isso, para você ser cheia do poder de Deus. Eu pensei, como assim eu orei? Eu não falei isso para Deus. Daí eu lembrei que eu orei em línguas. E quando a gente ora em línguas, vem resposta de coisas que a gente vai vendo acontecer na nossa vida, ao destravar as nossas experiências. Teve uma vez também que eu estava em propósito com o Pai e eu falei assim, eu vou orar 5 horas em línguas hoje. E esse ano foi um ano que eu perdi o trabalho e eu creio que o Pai me tirou do trabalho para mim ter mais tempo com Ele. E eu falei, eu vou orar 5 horas direto. Comecei a orar. Deu 1 hora de oração, eu comecei a ficar cansada. Daí eu falei, eu vou tomar um banho porque tá vindo sono em mim. O inimigo não quer que a gente ore em mistério, porque ele não tá entendendo essa linguagem sobrenatural que o Pai tá movimentando. A oração em línguas, ela movimenta o espiritual e ele fica super furioso com quem está persistindo. Por isso ele ataca para a gente desistir. Ou fala na nossa mente que não vai ter resultado, que é perca de tempo, mas persista, porque os resultados começam a aparecer. E nesse dia que eu estava orando 5 horas em línguas, 1 hora já estava super cansada, com sono, fui tomar um banho, e eu tomando banho orando em línguas, não parei, para o sono sair. Depois eu fui mudando os louvores, como era um período muito longo, 5 horas, eu coloquei cânticos animados, espirituais animados. Depois eu coloquei cânticos mais lentos. Eu fui alternando vários hinos para mim ficar conectada no mundo espiritual com o Pai. E depois passou esse dia, consegui romper 5 horas de oração em línguas, em mistério a Deus. Eu fui dormir. Quando eu fui dormir, aconteceu algo no mundo espiritual. Eu via pastos de demônio andando na minha casa. E o demônio foi na porta do meu quarto, abriu a porta do meu quarto. Sim, ele abriu, tentando entrar, porque ele começou a ver que estava tendo um rompimento na minha vida espiritual.
E quando tentou entrar no meu quarto, a presença do Senhor estava ali no meu quarto. Ele não conseguiu entrar, ele ficou na porta, mas ele não conseguiu pisar no meu quarto, entrar onde eu estava, porque os anjos estavam ali, tinha fogo no meu quarto. Então foi um rompimento que ele queria tocar em mim. Ele ficou furioso porque ele viu os rompimentos. E esse processo, o inimigo trabalha muito na mente, ele coloca cansaço, ou na hora que você vai estar orando, vem tarefas para você não orar, mas continue, porque a oração em línguas, você está orando em espírito. Quem quer ter a vida no espírito deve orar em línguas, porque todas as revelações da Bíblia, experiências espirituais, extravam em oração no espírito. E a oração no Espírito faz parte da nossa vida, caminhar no Espírito. Está sendo muito bom os projetos que o Pai tem. Em um ano que eu fiz, 1 ano e meio, 2 anos que eu tenho orado com mais intensidade na oração em línguas, eu vi um destravar muito grande na minha vida. Projetos que estavam no coração do Pai há anos, não cumpria, não acontecia. Esse ano de 2020, 2019 começou a destravar, a acontecer. E o Pai começou a trazer missões até a mim. Comecei a trabalhar com missões, eu comecei a conhecer pessoas. O Pai começou a conectar pessoas de outros estados, países. Tudo isso aconteceu pela oração em línguas, as experiências que eu tenho tido. Então eu falo assim, a gente deve orar todos os dias. Procura orar todos os dias. Às vezes vem muitos impedimentos, mas eu tenho tido muitas experiências, revelações. Às vezes eu vou pegar a palavra do Senhor, textos que eu já lia, que eu já até preguei aquele texto. Mas como eu tenho orado muito em línguas, eu tenho dedicado minha vida, uma boa parte da minha vida em oração em línguas, uma boa parte. Quando eu pego o texto, vem chaves, vem revelação, tem vindo ensinamentos tremendos que o Pai tenha falado comigo através da oração no Espírito. Outra experiência que eu tenho tido, a voz do Espírito Santo está mais nítida. A minha alma como entregou o controle para o meu espírito, porque foi uma guerra. No começo a oração em línguas me deixou com as emoções super bagunçadas, mas eu persisti. Agora a voz do Espírito Santo está mais nítida para mim, está mais real. Eu consigo distinguir melhor quando é o inimigo falando, jogando seta, quando é minha alma falando, a minha carne, as minhas emoções falando, e quando é o Espírito Santo falando comigo, porque a experiência em línguas, ela começa a ativar o teu espírito, você começa a ficar mais ligado no mundo espiritual, ativo, a visão sua espiritual começa a se abrir mais fácil. Então, só tem benefícios, a oração em línguas só tem benefícios. E no começo é muito complicado, mas eu creio que quem persiste, quem tem fome, começa a romper mesmo. A gente orando no plano perfeito de Deus, deixando o Espírito Santo ser o intercessor da gente, a nossa vida começa a destravar, vir resposta que estava há anos bloqueado. Então a oração em línguas eu tenho dedicado boa parte da minha vida, horas. Esses anos eu tenho colocado intensidade e eu tenho visto mudança de vida, muitas mudanças de vida. O pastor Antônio Cirilo, ele fala ele fala uma frase que ele diz: se você ora uma hora em línguas por dia, Deus muda a sua vida. Se você ora 2 horas em espírito em línguas por dia, Deus muda a sua vida, seu ministério. Se você ora 2 horas, 3 horas em línguas ou mais por dia, Deus muda a sua vida, seu ministério e leva você até as nações para fazer o plano dele, a obra dele. Então essas são minhas experiências com oração em línguas. Espero que o Pai venha testificar no teu coração e que você venha continuar orando no Espírito, orar em línguas. Que Deus te abençoe grandemente. Shalom.